Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma vez para nós tratarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD segundo trimestre de 2023. Nós já estamos avançando, já estamos chegando então na lição de número 6, que tem esse título muito interessante: Pais zelosos e filhos rebeldes. Parece ser uma certa contradição, um certo paradoxo, você não acha? Porque como é que os pais podem ser zelosos, como é que os pais podem ser crentes, fiéis a Deus, mas ao mesmo tempo terem filhos rebeldes? É possível? É possível sim. E nós vamos estudar isto, não é? Para que não haja engano em relação a esse tipo de entendimento. Nós temos também o nosso textuário que diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. E nossa verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de filhos, dos nossos filhos, no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos ensinar, nós podemos educar, nós podemos mostrar o Senhor para eles, mas ainda assim a escolha é individual, é pessoal, eles mesmos têm que fazer isso. É possível, portanto, que hajam filhos que se desviem, que se afastam, que fazem coisas que são deploráveis aos olhos do Senhor, mesmo tendo seus pais ensinado eles a fazerem o correto, tá bom? Isso é importante que se diga, tá, irmãos? Eu conheço pessoas crentes, pessoas de Deus, que afirmam declaradamente que se o filho se desvia, a culpa é dos pais. E isso não é verdade, porque nós vamos ver na palavra de Deus, o próprio Senhor fala sobre isso a respeito da nação de Israel. Vocês têm um ditado aí que dizem que os pais comeram uvas verdes, amargas, e o dente dos filhos é quem botaram, né? E Deus diz: vocês nunca mais vão dizer isso em Israel, porque a alma que pecar, esta morrerá. O pai não leva a condenação do filho, nem o filho levará a condenação do pai. Então, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente para ensinar aos nossos alunos, mas tendo a certeza que você vai ensinar ao seu filho o caminho correto, né? E a escolha, como sempre, será dele mesmo. Meus irmãos, nós temos o gráfico esboço, né, que está tratando desta lição, e como vocês já sabem, esta lição ela está baseada em Juízes capítulo 13, versículo 1 a 7, depois o 24 e depois o 14, 1 a 3, porque na realidade está falando deste personagem chamado Sansão, né? Sansão. Então vai falar sobre a vida de Sansão. Nós temos então a divisão, né, da nossa lição em 3 tópicos, tá bom? E aí o primeiro tópico, os pais de Sansão, uma situação espiritualmente deplorável. Nós temos a mulher agraciada, porque vai estar falando da mulher, né, de Manoá, da mãe de Sansão. E nós temos também recebendo orientações divinas acerca do próprio nascimento desse personagem tão importante. Aí o nosso segundo ponto está falando o nascimento de Sansão e sua formação, nascimento e desenvolvimento, a família de Sansão, a formação de Sansão. E o último ponto, terceiro ponto, fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão, né? Aquele que subestimou o poder do inimigo, né? Aquele que teve uma presunção, aquele que manipulava o poder de Deus, brincando com o pecado. Tem muita gente que faz assim, tem filhos que fazem assim nos dias de hoje, tá? E isso é muito perigoso. Então, meus irmãos, vamos seguir aqui adiante. Eu quero dizer para os irmãos que nós elaboramos um gráfico. Na verdade, esse gráfico é baseado
também em um outro gráfico americano, né? Mas nós adaptamos, acrescentamos algumas coisas e colocamos para cá, para nós, para a nossa realidade, porque na verdade nós precisamos aprender aquilo que é importante no tocante às lições. E esse gráfico trata sobre isso, tá bom? Então fique até o final, assista, compartilhe. Esse gráfico nós vamos postar, né? Nós acabamos de criar ele agora há pouco, não deu tempo, mas nós vamos postar. E aí eu tenho certeza que você vai utilizar e vai ser bênção, porque ele está bem apropriado para a lição, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, no tópico 1, que está falando dos pais de Sansão, tá bom? Meus irmãos, vocês sabem que Sansão é um personagem assim diferenciado de todos os outros personagens bíblicos, não é? Por vários motivos. Por exemplo, e aqui eu estou falando como alguém que, né, trabalha nesse ramo, que conhece esse ramo da parte dos quadrinhos, dos desenhos, né? O personagem Sansão, ele é quase como uma espécie de herói, né? Na verdade, se você parar para pensar, eu fiz um estudo sobre isso, inclusive tenho uma tese de TCC, de conclusão de um curso, onde a gente analisa a vida do próprio super-homem, né? As origens do super-homem. Eu estou falando aqui dos criadores. Primeiro que os criadores são os judeus, né? E é claro que eles se valeram desses personagens para criar esse super-herói que é o mais famoso de todos, né? Um dos personagens que eles se baseiam é exatamente Sansão, porque Sansão, ele é aquele personagem que tem uma força extraordinária, não é? Ele tem uma super força. Vamos colocar assim, na linguagem dos quadrinhos, ele tem um super poder. É claro, entendo o que estamos dizendo. Sansão, ele tem um super poder, mas é um poder que é outorgado a ele, que é dado a ele, que é concedido a ele. Não é algo que se origina nele mesmo. Mas esse tipo de entendimento, ele foi muito mal compreendido, inclusive pelo próprio Sansão, que achava que o poder estava vindo dele, quanto que a palavra de Deus diz que a nossa suficiência vem de Deus. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre as lições importantes, né? Eu só estou dando essa introdução, talvez seja algo assim bem pessoal, né? Eu me lembro que na minha adolescência eu costumava fazer as histórias em quadrinho do próprio Sansão, porque me chamava muito a atenção essa forma dele agir, não é? De como Deus agia na vida dele, não é? Embora a gente sabe, e a lição vai falar sobre isso no terceiro ponto, que ele teve as suas fraquezas, não é, meus irmãos? Mas, voltando aqui para o nosso tópico primeiro, você tem aqui o subponto que está falando sobre uma situação espiritualmente deplorável. Meus irmãos, o que esse ponto está falando? Ele está falando da situação espiritual de Israel, não é? Eu sempre tenho frisado isso, porque a gente precisa lembrar disso, tá bom, irmãos? Sempre. Moisés, quando estava para partir para o Senhor, não é? Ele fala sobre o que aconteceria com a nação de Israel. Eles iriam entrar em Canaã, eles iriam conquistar, a terra era boa, a terra manava leite e mel, era uma terra boa, mas eles iriam se corromper perante outros deuses. Isso aí foi um fato. Moisés não estava adivinhando, Moisés estava profetizando pelo Espírito de Deus, então ele estava dizendo que iria acontecer isso. E foi exatamente o que aconteceu quando o povo entrou na terra. Eles se amoldaram aos costumes, principalmente os costumes religiosos daquelas gente, daqueles povos, tá bom? E é claro que isso
trouxe um problema sério. Primeiro porque eles abandonaram a lei de Deus, né? Eu coloquei aqui, acrescentando que o nosso comentarista, né, nosso grande pastor, comentarista Elienay Cabral fala sobre isso. Ele diz aqui que havia uma frase que era muito recorrente em Juízes, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que era este fazer mal aos olhos do Senhor? Primeiro, a inobservância da lei, eles não observavam a lei, eles não estavam atentos à palavra do Senhor, especialmente ao Shema. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor, mas eles queriam fazer associação com outros deuses. Então, eles não queriam ter apenas Jeová como seu Deus único. Eles queriam associar com outros deuses. E aí tem uma outra expressão também que nós estudamos na lição passada. Aliás, o livro de Juízes se encerra com esta expressão, que é exatamente essa que diz: os filhos de Israel, por não haver rei em Israel, eles faziam o que achavam correto aos seus próprios olhos. Meus irmãos, que coisa interessante isso, não é? Quando a gente abandona as coisas de Deus, quando a gente abandona a palavra de Deus, quando a gente abandona a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, fatalmente nós vamos fazer aquilo que nós achamos que é o correto. Mas a Bíblia nos mostra que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que o homem quer agir segundo a sua própria vontade, ele vai ter problemas, especialmente se é alguém que diz que serve a Deus, né? Então, essas duas frases, essas duas expressões estavam presentes na nação de Israel. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, eles agiam erradamente para com o Senhor, e eles faziam aquilo que eles queriam fazer. Ou seja, eles eram ou se achavam donos do seu próprio destino, da sua própria vida. Que coisa triste, não é, irmãos? É claro que no meio destes sempre haviam os remanescentes. E aí nós somos apresentados aqui a uma família da tribo de Dan, né? A família de Manoá, tá bom? A família de Manoá. Não nos é dito o nome da esposa de Manoá, né? Mas a Bíblia se limita a dizer que ela era uma mulher estéril, nunca tinha concebido, mas o anjo do Senhor aparece para ela e esse anjo dá uma notícia muito interessante. Eu acho que não é necessário já dizer para os irmãos aqui novamente o que é que significava ter uma mulher estéril ou uma mulher, ou ser uma mulher estéril em Israel, né? Vocês sabem muito bem disso. Seria uma pessoa que não tinha a graça de Deus, segundo o que acreditava naquela época, não é? Mas então o anjo aparece para ela e diz: olha, agora, eis que agora tu és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, né? Que coisa interessante. E esse filho, ele viria a ser o remidor de Israel. Daí é que vem muito claramente aquela ideia do Messias, não é? Do Messias. Nós estamos falando aqui de pessoas que vinham para ajudar a nação de Israel e todos eles tipificavam o grande Messias, o grande Salvador da nação de Israel. Não apenas a salvação, digamos, física da nação, mas principalmente a salvação espiritual do povo, né? Então, nós somos apresentados a esta família que tem essas características, né? Eles recebem, então, orientações divinas, não é? A esposa de Manoá, essa mulher, que era mãe de Sansão, relata o que tinha acontecido ao próprio Manoá, não é? E é interessante que essas coisas, como são, acontece de forma diferente, né? Você vê que no caso de Sara,
né, de Abraão. Deus já havia falado para Abraão, comunica para Abraão, mas aqui não houve uma comunicação direta para o esposo. Ela veio através da esposa, né? Então é a esposa que acaba sabendo, tendo essa visão interessante desse anjo, né? E depois tem outras coisas que se seguem a isso daí, porque aí o anjo, o Manoá ora ao Senhor, né? O anjo novamente aparece, mas aparece para a mulher, e desta feita ela vai lá, chama ele, né? Então eles têm um encontro angelical, é algo assim sobrenatural, né? Manoá, o anjo reforça o que deveria acontecer com este personagem que iria nascer, principalmente porque ele teria que ser nazireu, né? Então tem todas aquelas especificações. Ele não poderia beber bebida forte, vinho, comer coisa imunda, ele não poderia tocar em cadáveres, né, em mortos, e também não poderia cortar os cabelos, né? Então teria que ter cabelos compridos. Então são essas especificações que se formam um nazireu. Então tudo isso foi passado para ele. É interessante que naquele momento lá, Manoá faz uma proposta para o anjo, né, oferecendo para ele um cabrito, né, para ele comer com ele. Mas o anjo diz, mesmo que eu fique com vocês, eu não vou comer com vocês, mas aproveite esse cabrito para oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí é algo espetacular que acontece, né? Eles fazem isso, vão oferecer o cordeiro em sacrifício ao Senhor, e diz que quando a fogueira estava, né, ali consumindo aquele animal, eles estavam fazendo o sacrifício, o anjo do Senhor, ele vem e entra no meio do fogo, irmãos. É algo, né, maravilhoso isso daí. A gente nunca, talvez a única manifestação de anjos assim no meio do fogo seria com Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Que foram lançados lá na fornalha. Mas esse aqui também, ele vem entrando no sacrifício, e ali ele vai sendo assunto aos céus, né? Há quem diga que é uma tipificação, uma teofania, uma cristofania, né? Porque apontaria para o Messias, mesmo porque houve um temor muito grande de Manoá, né? Eu acredito que qualquer pessoa que tivesse uma visão dessa teria um certo temor, mas ele tem um temor reverente, porque o temor dele é aquele que está baseado na palavra de Deus, que diz que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo, mas ele diz, nós vimos o Senhor. Então eles tremeram na base, né? É por isso que se tem aquela ideia que seria uma das teofanias ou cristofanias, né? Uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento, tá bom? Mas são só especulações, a gente não pode afirmar categoricamente. Então, meus irmãos, nós vamos então aqui para o ponto 2, o tópico 2, tá? O tópico 2 está falando de algo também muito interessante, que a gente deve colocar aqui em evidência, que é o nascimento de Sansão, né? A promessa que foi feita a ele. Basicamente, esse tópico aqui, ele é uma extensão, né? Porque vocês sabem, essas lições elas são sempre progressivas, né? Principalmente quando você conta uma história, quando se tem uma narrativa. Então você começa lá no início e aí vai o desenvolvimento até chegar na conclusão, tá? Da própria história. Então aqui está falando do nascimento de Sansão, como é que foi, porque Deus já tinha prometido, né? Aí agora você tem aqui a concretização da promessa, porque quem falou foi o Senhor, então o Senhor falando vai acontecer. Tem alguns pontos aqui que a gente precisa ressaltar. Por exemplo, que fala que a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, que foi aquilo que eu estava falando para os irmãos. Manoá
ora insistentemente pedindo orientação de como criar a criança, e essa oração de Manoá, ela é muito interessante, porque até os dias de hoje, com todo o conhecimento que se tem, e eu estou falando não apenas do conhecimento bíblico, eu estou falando do conhecimento secular, né? Mas às vezes as pessoas podem achar que isto é o suficiente, e não é. A formação espiritual de um filho é importantíssima. Você pode se valer de todos os recursos físicos, psicológicos, tá bom? Que nós temos hoje, inclusive em relação à saúde, planos de saúde, formas de criar a criança, de prevenir das doenças. Tudo isso aí, irmãos, está muito patente aos dias de hoje. Mas a formação espiritual da criança é de fundamental importância. Então, a preocupação de Manoá em orar ao Senhor, pedindo orientação, ela é importantíssima. Principalmente nos dias de hoje, o papai e a mamãe orar pedindo a Deus orientação sobre como cuidar dos seus filhos, como orientar os seus filhos, porque eis aí um problema que nós temos, inclusive nas nossas EBDs. Por quê? Porque é muito possível você encontrar aqueles tipos de pais que delegam à escola dominical a vida espiritual de uma criança. E a gente sabe que a escola dominical é importantíssima para a formação da criança. Mas não é só isto. Não é só na escola dominical. Visto que a escola dominical acontece somente aos domingos, meus irmãos. E a vida cotidiana? E os outros 6 dias da semana em que a criança não está na escola dominical? Por este motivo se faz necessário nós lembrarmos aqui do que Deus falou em Deuteronômio 6, inclusive quando ele trata sobre o Shema. Antes disso é dito, olha, essas coisas vocês vão ensinar aos filhos de vocês, andando no caminho, em casa, ao deitar, ao levantar. Vocês vão colocar sobre suas testas, sobre seu braço, sobre os umbrais da porta, que eram chamados tefilins, algumas porções pequenas da Torá, escritas, em que era colocada ali na testa, dentro de caixas, de box, exatamente para que a palavra não fosse esquecida. Isso é um ponto muito importante. Então, meus amados, continuando a nossa lição aqui, ainda sobre a formação de Sansão, nós podemos, como diz o comentarista, inferir que Manoá e a sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas do anjo, né? No tocante ao protocolo do nazireado, eles cumpriam tudo corretamente, mas houve um ponto de ruptura, tá? De mudança na vida de Sansão. Isso pode ocorrer, né? Eu me lembrei aqui agora da parábola do filho pródigo, ou seja, aquele filho pródigo tinha tudo do bom e do melhor ali com o seu pai, mas ele resolveu se afastar do pai, ele resolveu sair do convívio do pai. Certamente, enquanto ele estava lá, era possível em que ele cumprisse tudo que estava na palavra de Deus, todas as orientações do seu pai. Mas agora, saindo debaixo das regras, debaixo do ensinamento, da proteção do seu pai, ele estava livre, entre aspas, para fazer o que ele queria fazer. E aí todos nós sabemos do resultado. Sansão foi esse filho pródigo
que se afasta dos seus pais, não só se afasta dos seus pais, mas se afasta também da palavra de Deus, do voto que ele tinha feito, porque além de tudo ele era um juiz, ele tinha uma responsabilidade muito grande para com a nação de Israel. Mas apesar dele cumprir os seus votos do nazireado, mas houve um momento em que ele mudou, né? Principalmente quando ele resolve casar com uma mulher que não era judia, mas pelo contrário era inimiga do povo judeu, né, irmãos? Então isso, claro que trouxe um problema muito sério para ele. Eu creio, inclusive, que aqui cabe um questionamento, porque o que foi que deu errado na criação de Sansão? Foi os seus pais que não souberam educá-lo na palavra de Deus? Porque eu conheço pessoas que insistem nessa ideia de dizer que se os filhos errarem, é culpa dos próprios pais. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui nesta lição é exatamente o contrário. A própria vida de Sansão, da família de Sansão, da criação, mostra que mesmo onde há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, é possível que algumas vezes os filhos escolham o caminho oposto. Principalmente porque eles adquirem uma certa idade e com a maturidade chegando, a independência chegando, pode haver esse pensamento de que o filho ele tem autonomia para fazer aquilo que ele quiser, não é? Mas a verdade é que os filhos têm a sua responsabilidade, e essa responsabilidade ela é individual. Aqui a lição cita Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Nós temos casos na Bíblia, na palavra de Deus, e é citado aqui sobre Caim e Abel, ou seja, você tem em Abel aquele filho temente a Deus, aquele filho que oferta ao Senhor com um coração puro, com a postura correta, mas você tem aquele outro que a Bíblia mais tarde vai chamar ele de filho do diabo, que era exatamente Caim. Então, meus irmãos, é possível sim, mas a palavra de Deus continua dizendo que o pai não vai ser condenado por causa do filho, nem o filho será condenado por causa do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Então não adianta a gente querer colocar a culpa nos pais. Eu creio que pode haver sim casos em que pais são responsáveis pela vida espiritual dos seus filhos, pelos rumos que elas tomaram, Então há pais que foram grosseiros, que maltrataram os filhos, que bateram, que não disciplinaram corretamente, que tinham problemas com a mãe, e que viu esse tipo de comportamento agindo no lar. E quando chegava na igreja o comportamento era diferente. Então você tem ali um pai altamente farisaico, um pai que age diferente na igreja do que ele age na casa. Isso acontece nos dias de hoje? Sim, acontece. Acontece também um certo distanciamento dos pais em relação aos filhos, principalmente quando esses pais são ativos e talvez a gente até diria ativistas da obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar da nossa família. A nossa família é prioridade. Mas se eu tenho a obra como prioridade, mas não cuido da minha família, alguma coisa está errada, meus irmãos. E isso é um problema sério que acontece nas famílias evangélicas. Meus amados, para nós irmos para
o final e falarmos aqui do gráfico que nós queríamos falar para vocês. Você tem aqui Sansão, a fraqueza de caráter de Sansão, né? Nós temos 3 subpontos. Sansão subestimou o poder do inimigo, a presunção de Sansão e manipulando o poder de Deus, brincando com o pecado. Ou seja, os filisteus eram inimigos da nação de Israel. Não deveria haver nenhum tipo de associação com os inimigos do povo de Deus. Isso acontece até os dias de hoje. Não estamos dizendo aqui que não temos que manter algum tipo de contato, isso é normal, né? Principalmente nos tempos em que nós vivemos, mas ter algum tipo de associação, de amizade mais profunda, isso aí certamente vai ser problemático, né? Ainda ontem estávamos em um evento de jovens e falávamos sobre isso, né? Sobre a questão de jovens ter amizade com pessoas de outras religiões. E ninguém está dizendo que não deveria ter, ou dizer que você não deve ter nenhum tipo de contato, mas saber os seus limites e saber quem você é em Cristo Jesus. Porque se você está firme com o Senhor, certamente você não vai ser levado por qualquer apelo, por qualquer convite, né, que venha a se afastar de Deus, que foi o que aconteceu com Sansão, né? Sansão também, meus irmãos, eu creio que é possível, isso aqui é uma suposição, tá? De que o poder que ele tinha, né? Você tem, como eu falei para os irmãos, você tem um personagem aqui diferente. Você tem um personagem que fez muitas ações, não é? Inclusive, tem algumas delas aqui relatadas nesta Bíblia, que eu ganhei de presente de um dos nossos irmãos do grupo, né? Graças a Deus, até hoje eu não lembro o nome do irmão, mas nós temos aqui, sempre utilizo ela, né? Bíblia visual, irmãos. Tem muita coisa aqui. Então, na parte de Juízes, ele está falando sobre isso aqui, né? Sansão mata 30 homens em Asquelon, né? Põe fogo em 300 raposas aqui, se referindo aos filisteus, né? E as soltas nas plantações de trigo dos filisteus. É claro que em retaliação eles matam a esposa e o pai dela, está lá em 15:6. Mas ele ataca os filisteus, mata muitos e vai para uma caverna, não é? Em Etã. 3.000 homens de Judá amarram com cordas e entregam ele aos filisteus. Sansão rompe as cordas e mata 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. Ou seja, e sempre que isso acontece, a palavra de Deus é clara em dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Veja que ele não faz essas coisas porque como se fosse um poder inato dele, não é? Mas ele faz isso porque o Espírito Santo de Deus o capacita com uma força sobrenatural. Imagine vocês, uma pessoa, um homem só, matar 1.000 guerreiros, 1.000 soldados com apenas uma queixada de jumento. Então veja que isso só poderia ser feito se ele fosse alguém que tivesse um poder extremamente grande, não dele mesmo, mas dado pelo Senhor. Então é claro que isso possivelmente, não é, deixou esse ego dele inflado. Então é muito triste quando alguém, não é, dotado de um poder, de um dom que Deus deu, isso acontece nos dias de hoje, seja música, seja pregação, seja qualquer outra coisa dentro da casa do Senhor, há pessoas que se exaltam a si mesmo, né? Uma espécie de culto ao ego, e tudo isso é problema, às vezes até mesmo a própria beleza, né? Tem jovens que são bonitos, bonitas, e às vezes se vale da própria beleza
não é? Para inflar o seu ego, não é, irmãos? Frequentemente isso vai dar também problemas, tá bom? Uma coisa que chama a atenção aqui, que diz, é manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado, né? É interessante isso, né? Como é que se pode manipular o poder de Deus, né? A pessoa tem o poder que Deus deu ali e parece que Deus permite que ela se utilize desse poder. Não é que Deus esteja aprovando os atos, ainda que houve casos aqui em Sansão, que ele instigou os filisteus, e a Bíblia diz que Deus estava nesse negócio, ou seja, havia um propósito de Deus mesmo dentro daquilo que Sansão estava fazendo. Mas a gente não pode achar que por causa de termos o poder de Deus ou termos sido dotados com algum dom, nós podemos brincar com o pecado, né? Nós podemos flertar com o pecado. Então, o que nós temos claro aqui, no caso de Sansão, essa fraqueza moral dele, no sentido de se envolver com uma mulher filisteia, que no caso é Dalila, né? E se diz que essa paixão foi avassaladora, né? Foi uma paixão muito grande, tanto é que Dalila queria descobrir o segredo de Sansão, e ela faz isso, né? Ela tenta algumas vezes, Sansão dá a dica errada de onde provinha o seu poder, até que ele cedeu ao a própria insistência da mulher, né? Que chorando, né? Usando toda aquela sua a sua performance de persuasão, não é? E ele então resolve abrir o coração e dizer que o seu segredo vinha então das suas tranças que não poderiam ser cortadas, ou seja, ele entregou o seu segredo para o inimigo, né? Aí ele dormiu, a mulher veio, cortou, né, as suas tranças. Quando os seus inimigos vieram sobre ele, né, ela acorda, né, porque já tinha feito isso das outras vezes. Os inimigos vêm sobre ti, e ali quando ele achava que tinha o poder de Deus, ele não estava mais com o poder de Deus, né? E depois nós sabemos do que aconteceu. Deus foi misericordioso no final da vida de Sansão, né? Eles estão lá cultuando ao seu Deus, né? Os filisteus, e ele está num local lá bem localizado, né? Naquele templo, entre as colunas. Ele pede para se colocar ele dentro das colunas. Antes disso ele vai trabalhar, né, como escravo forçado, né, dos filisteus, mas o cabelo dele vai crescendo, e até chegar esse momento dele ir para esse lugar, né? E ali ele ora a Deus mais uma vez que o Espírito de Deus viesse sobre ele, para que ele pudesse fazer com que aquele templo, né, destruindo ali aquelas colunas, aquele templo caísse e matasse os filisteus, né? De fato foi isso que aconteceu. Então ele matou mais gente na sua morte, quando ele morreu, do que quando ele estava em vida, não é, irmãos? É muito interessante a história de Sansão, apesar de ter esses contornos tristes. Mas, irmãos, temos aqui um gráfico que eu quero mostrar para vocês, tá? Acho que esse gráfico ele é muito interessante enquanto lições práticas, porque colocamos aqui lições aprendidas com a vida de Sansão. A gente precisa aprender. Então, o primeiro ponto aqui que a gente ressalta é que nós somos chamados para uma vida santa. O voto de nazireado era isso. É para a pessoa ter uma vida santificada. O que é uma vida santa? É separada, é exclusiva para Deus. A palavra de Deus nos chama de reinos e sacerdotes. Vós sois geração eleita, povo adquirido. Pedro, né, fala sobre isso. Então, nós temos que entender isso. Nós fomos chamados para ser um povo de
particular propriedade de Deus. Então isso é muito importante nós aprendermos em relação a isso. Segunda lição importante é que a nossa força, ela vem diretamente do Senhor. Não é possível alguém achar que tem uma força em que Deus esteja ausente, tá bom? A nossa força, a nossa suficiência vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá força para vencermos os gigantes, os problemas, as dificuldades, as tentações, as fraquezas de caráter. É o Senhor que nos dá poder sobre serpentes e escorpiões. Glória a Deus por isso. Outra lição importante que a gente aprende com Sansão é que Deus usa situações ruins para cumprir o seu propósito. E aqui nós podemos citar, por exemplo, a própria morte de Sansão, né? Ele morreu, mas com a morte dele, Deus fez com que todos aqueles inimigos também fossem mortos. Então é muito importante que Deus usa, mesmo as situações difíceis, Deus está dentro daqueles momentos ali para um propósito específico, né? Então nós precisamos também entender isso, que mesmo as situações ruins podem ser boas para Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, tá bom? Outro ponto importante aqui, quarto ponto, as escolhas são livres, mas as consequências não. Você veja que apesar dos pais serem contra a atitude de Sansão, eles em si não poderiam fazer nada. Ele já era de maior, ele já tinha maturidade, ele já tinha autossuficiência, pelo menos ele achava que tinha, né? Ele poderia agir por si mesmo, ele poderia fazer as escolhas que ele queria fazer, e de fato ele fez essas escolhas. Por exemplo, casar com uma mulher ou se ajuntar com uma mulher que não era judia, era algo que a própria lei condenava nesse sentido, não é? Não deveria haver casamentos mistos. Nós temos uma farta documentação dentro da Bíblia de que isso não era possível, né? Não era correto. Deus não queria, porque Ele sabia que isso iria perverter. Você tem um exemplo de Salomão, né? De outros reis que se casaram com mulheres, ainda que tenha todo aquele contexto de dizer que era para a expansão do reino, mas aquilo foi prejudicial, né? Então, as nossas escolhas são livres, mas as consequências não, né? Então, a pessoa vai arcar, sim, com as suas consequências das suas escolhas, né? Acrescentamos aqui também esse ponto. Escolha alguém que professe a mesma fé. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Qual é a associação que tem o justo com o injusto, né? O ímpio com o justo, por exemplo? Então, Paulo fala sobre isso, ele fala que isso é um jugo desigual, é um trabalho desigual, né? Você está se associando com alguém que não professa a sua mesma fé e em algum momento isso vai dar problemas, isso vai ser dificultoso para a sua caminhada cristã. Infelizmente tem jovens que estão indo nessa, não é? Preferem casar, preferem ter relacionamento com pessoas estranhas, pessoas que são às vezes de outras religiões completamente opostas, mas eles querem fazer isso, né, sabendo que a palavra de Deus dá a orientação correta a esse respeito. Outro ponto para nós concluirmos aqui use a sua força, o seu dom, o seu talento para a obra de Deus. Isso é o que Deus deseja para nós. Nunca para a nossa vanglória, o nosso ego, enaltecer o nosso ego. Tudo em nós deve ser para a glória de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meus irmãos, eu agradeço vocês estarem aí até agora. Peço a vocês que
Compartilhe esse vídeo, tá? Deixe os seus comentários aí. Orem por nós, para Deus nos abençoar cada vez mais. Peguem os gráficos. Esse gráfico aqui que eu falei para vocês, por último, ele está aí com um estudo muito amplo, né? Eu falei aqui resumidamente por causa do nosso tempo, mas tem um estudo muito amplo sobre isso e que você possa se aproveitar disso para dar uma aula ainda mais cativante para o seu aluno, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.